Boa tarde, mais uma live, bora simbora, terceiro dia de 8, exercendo o dom no trabalho, é o que vamos falar hoje. Já falamos no primeiro dia sobre propósito, no segundo dia sobre escolhas. Hoje nós vamos falar sobre dom no serviço, no trabalho, seja você mulher que trabalha em CLT, CNPJ ou em casa em tempo integral. É claro que aqui é o devocional para empreendedoras, mas a base, a palavra é para todas, para justamente fluir no seu trabalho com propósito, entendendo o seu chamado, entendendo os seus dons, entendendo como fazer boas escolhas e entre vários dos títulos que nós ainda vamos abordar. Seja bem-vinda. Deixa eu começar aqui a compartilhar para que outras mulheres venham estar aqui com a gente, venham receber a notificação. Eu sempre falo, não confia nesse Instagram. Ele não é confiável para notificação. Bota teu despertador para meio-dia até segunda-feira, dia 18, porque a gente vai estar aqui até o dia 18, segunda-feira, todo dia, meio-dia, meditando na palavra do Senhor e crescendo no seu conhecimento com o olhar de Jesus para o nosso trabalho. Então, é sobre isso. Deixa eu fazer aqui o convite, já me fala aí como é que você está nessa quarta-feira, meio-dia. Já almoçou? Como é que você está? Tá na correria? Tá no caminho de algum lugar? Mas tá me ouvindo aí com o seu fone de ouvido? Tá em casa? Tá no trabalho? Como é que está aí a sua realidade hoje? Se quiser compartilhar aqui também, enquanto a gente espera outras mulheres entrar, mas que também vai ser rapidinho, porque vocês sabem que eu não espero muito. Quiser compartilhar aqui nos comentários. Quem estava aqui no primeiro dia, quem estava aqui no segundo dia. Compartilhar aí o que você veio já ter de entendimento. O que você já tem praticado de diferente nesses 2 dias que a gente já falou e já passou, e você já meditou, já mastigou, e aí tá praticando. Essa é a questão, né? Quantas vezes também, muitas vezes a gente até adquire o conhecimento, mas colocar na prática, a gente enrola mais um pouquinho, né? E aí justamente vem aquilo, muitas vezes é o inconsciente, é uma mensagem além do inconsciente que a gente acaba recebendo e acabamos agindo, nos sabotando. Tô compartilhando ainda aqui. E aí eu fico clicando, olhando, lendo e tentando falar ao mesmo tempo. Mas me fala, tô terminando. Tem algumas pessoas que eu mando, eu tenho que digitar para poder mandar, né? Porque não mostra o nome. Porque justamente são mulheres que falam, eu quero estar lá, mas o Instagram não me notifica. Apesar que também vai ser uma notificação do Instagram, né? Quando chegar a mensagem, mas acredito que até de forma diferente. Pronto. Mandei para algumas mulheres. Seja bem-vinda! Que bom! Que alegria! Tá uma bênção. Hoje, terceiro dia. Terceiro dia. Quem tá comigo?
desde o início, quem vai estar comigo até o final. Ainda temos aí alguns dias pela frente. Não solta minha mão, não. E será que você... Seja bem-vinda, Lucilene. Será que você, boa tarde, já praticou aquilo que a gente já abordou aqui no primeiro e no segundo dia? Se você acompanhou, né? Se você assistiu a primeira e a segunda live, a primeira live que fala sobre propósito, então será que você já olha para o seu trabalho de uma forma diferente? Eita! Será que você já olha para o seu trabalho, para o seu serviço de forma diferente? E aí, também o que foi ontem, será que você está fazendo boas escolhas? E se não, vamos começar. Ou ainda mais, será que você já praticava e já tinha esse entendimento antes mesmo? Se já fazia, ótimo. Continue, porque também é sobre isso, sobre permanecer no entendimento, no propósito, em tudo aquilo que está no nosso coração. Que, como eu falei, muitas vezes a gente tem um entendimento, mas como é difícil a gente quebrar um ciclo ou encaixar um novo hábito no nosso dia a dia, né? Que o Rios de hoje, que eu até postei mais cedo, fala sobre esse velho, né? Esse passado que vem até a gente. E às vezes a gente fica ali, ó, né? Meio pendendo, meio querendo voltar pro velho, que não faz mais sentido, que não é bom pra gente, mas a gente, por causa do ciclo emocional, ciclo vicioso, a gente tende a ter dificuldade de mudar, de ir pro novo, de viver o novo. Mas me fala aí, já tem praticado? Já trabalha com propósito? Já faz boas escolhas? E aí, quem estava na live sabe o que é essa boa escolha. Sabe o que é esse olhar de propósito. Se ainda não viu, dá uma olhadinha depois, mais tarde. Agora não me abandona não. Mais tarde, dá uma olhadinha. Deixa eu ver aqui quem tá... Compartilhar aqui. Então... Dá uma olhadinha mais tarde. Olha aí no primeiro dia que a gente falou sobre propósito e o segundo que nós falamos sobre escolhas. Porque hoje iremos falar sobre dom. E eu agora, exatamente 12h08. A live é de 12. Não gosto muito de enrolar. Então já vamos começar. Quem for chegando, pega a live no embalo. E depois, mais tarde, assiste novamente. Eu até falei sobre eu não saber. Ontem e antes de ontem eu falei sobre não saber se a live ia ficar salva por quanto tempo, né? Mas hoje eu já decidi. Hoje eu decidi. Vou deixar as lives salvas até o último dia. Chegou na segunda-feira que vem, né? Dia 18, eu vou apagar todas as lives do feed. Mas elas vão estar salvas no YouTube. Então, eu vou tirar daqui do Instagram e vou deixar no YouTube. Mas, enquanto tiver nessa jornada de devocional de 8 dias para mulheres empreendedoras, mais que as CLTs e as de casa também podem participar, porque a base é a mesma, né? A base da mensagem é a mesma. Certo? Então, hoje eu me decidi. Vai ficar salvo aqui no Instagram até o dia 18. Chegou o dia 18, na verdade dia 19, né? Porque 18 é o último dia da live, então no dia 19 eu apago daqui do Instagram. Mas aí qualquer coisa é só ir no meu canal do YouTube e assistir por lá. Vamos lá? Não sei qual é a sua realidade. Se você tá em casa, se você está no trabalho, não sei. Mas será que você já pegou a sua Bíblia? Porque todo mundo sabe que devocional é com Bíblia, né? Devocional é com Bíblia. Pode até... vai faltar aqui o louvor, um exemplo, no meu devocional. Mas Bíblia, palavra não falta. Então, vamos lá. E hoje nós vamos meditar
no livro de 1 Pedro, capítulo 4 e o versículo 10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Hoje é um versículo, né? Igual o primeiro dia. Vamos pegar só um versículo e a gente mastiga aqui o contexto e, obviamente, também o versículo. Onde a gente já é bem claro, né? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Será que a gente está exercendo o nosso dom, o dom que a gente recebeu? E aí, às vezes, tem pessoas que têm até essa dificuldade mesmo de dom. E o que é, né? O que é dom? Ou até mesmo olha para si e pensa assim, não, eu não tenho dom. Eu olho para o outro e fico até achando, nossa, que dom lindo, né? Olha a fulana, olha a ciclana. E aí entra naquele campo de comparação que nos adoece. A comparação nos adoece. Seja bem-vinda, Érica Helena. Seja bem-vinda. Se puder compartilhar aí para outras pessoas, para que elas venham estar aqui, vai ser uma bênção, certo? Como eu já falei, falamos sobre propósito, falamos sobre escolhas. Hoje nós vamos falar sobre dons. Então, muita gente se perde nisso de, eu acho que não tenho dom nenhum. Mas é boa demais para olhar o dom do outro. Então, para mim, eu olho para mim e não vejo nada. Mas quando eu olho para ali, fulana tem, ciclana tem e eu não tenho, será? Será mesmo? Vamos dar uma olhadinha. Então, veja, primeiramente a gente entender que dom é qualidade, que dom é talento, que cada pessoa recebe. Muitas vezes, esse dom ele é adquirido na prática, mas também tem aqueles dons naturais, aquilo que já vem com a gente, já é uma coisa que flui, a gente não precisa, né, praticar para poder ficar bom naquilo. E aí, será que nós estamos nesse lugar dos dons que a gente tem, de o que são praticados ou o que é natural? Normalmente, aquela pessoa que ainda não se identificou com eu tenho um dom, normalmente é aquela que não conhece os dons mesmo, né? Ou ela não tem como. Seja bem-vinda, Gisele! Ela fica esperando esse... Não, tem que ser natural, né? A minha habilidade, meu talento tem que ser algo que vai fluir. E não, nem sempre. Na maioria das vezes, e aí lá na frente vou falar um pouquinho mais explicado sobre isso. Na maioria das vezes, as nossas habilidades e os nossos talentos, a gente conquista. A gente precisa primeiro querer, né? E ali a gente pratica e vai nesse praticar diário para se aperfeiçoar. E aí os dons, na perspectiva cristã, os dons eles são dados para servir e edificar o corpo de Cristo, no caso a igreja, e que no caso também pessoas. Por quê? Os nossos dons não são só para servir quem é o corpo de Cristo, mas pessoas no geral. Então eu uso o meu dom, você usa o seu dom, talento, para quem está lá fora também. Super necessário também, os que estão de fora. Usamos para o bem comum os nossos talentos e os nossos dons. E aí, exemplo de dom, né? Para quem acha que não tem, vamos ver se identifica.
O dom de ensino. Será que você tem o dom de ensino? O dom de liderança, o dom da criatividade, tem o dom da empatia, da comunicação, do serviço, da generosidade. Todos esses são dons. Você se identifica já com alguns, com esses poucos exemplos que eu já falei? Vai pensando aí. Vai meditando. Então, um exemplo. Para quem tem o dom de ensino. Então, normalmente, vai ser uma mentora, uma professora, uma palestrante. Quem tem o dom de liderança, aí tende a ir para ser gerente, empreendedora. Quem tem o dom da criatividade, aí pode ser uma escritora, pode ser uma artista, uma fotógrafa. Dá para entender? Quem tem o dom da empatia, pode ser a terapeuta, a psicóloga, a enfermeira, a assistente social. Tá se identificando? Dom da comunicação. Quem normalmente tem também influenciadoras, social media. Tem gente aqui que eu sei que tem. Se for se identificando, quiser interagir, coloca aí. Eu trabalho com isso. Que aí a gente já troca figurinha aqui, você já fala qual é a área que você trabalha. E aí aquilo, seja CLT, seja CNPJ, seja de casa em tempo integral, seja o trabalhar na obra de Deus. É trabalho. É exercer dom no serviço, no trabalho. E aí também tem o dom do serviço. Então pode ser cuidadores, pode ser as designers, seja de unha, seja de sobrancelha, cabeleireiras. Tem também o dom da generosidade, né? Que eu acabei comentando. Então, é aquelas que são voluntárias em projetos sociais, que são doadoras. Isso é dom, Laila? É dom. Pega a tua Bíblia. É dom. Seja bem-vinda, Rosângela. É dom. Doar, ser generosa, é dom. Não é uma coisa que Laila criou aqui não, tá? Nada aqui é que Laila criou. Tem muito dom que a gente olha como se fosse a coisa mais simples e nada espiritual. E quando a gente vai olhar na Bíblia, super espiritual. Super. Então, será que você se identifica com um desses? Com esses dons que você já pode olhar e fazer assim, eu tenho isso, né? Ainda que você olhe aí um exemplo, o serviço, a generosidade, são coisas que às vezes as pessoas olham para isso e não vê como um dom. Mas a palavra de Deus diz que é um dom. Por quê? Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. É algo que realmente é preciso, muitas vezes, pedir e se esforçar para servir. Se esforçar para doar, para dar. A maioria das pessoas não tem essa facilidade de servir, nem de dar, nem de doar. É um dom. Em algumas pessoas são dom. E aí é aquilo. Não tenho esse dom. Eu peço. A palavra de Deus não diz também que a gente pode pedir? E é isso. E se eu peço para a glória de Deus, aí é que Ele dá com prazer pra gente. E aí, veja só. Vou ler novamente. Quem chegou aqui, vou ler novamente. E quem está aqui desde o início, é bom que fixa. O versículo de hoje, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um. Então, cada um tem. Vamos lá. Cada um exerça o dom que recebeu para... Existe um propósito. Exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Minha irmã, você é singular. Você é única. E você é criada para a glória de Deus com as suas habilidades, com os seus talentos, com as suas competências, para ministrar aos outros. Seja lá o dom que você tiver. E aí, vamos lá. Eu falei lá atrás sobre dons que são adquiridos com a prática, com o tempo,
e os dons que são naturais. E aí entra aquilo que eu falei já nas outras lives. Seja bem-vinda, Francile! Entra aquilo que eu já falei nas outras lives. Eu vou estar sempre trazendo em cada live, em cada tema, cada assunto, um pouquinho do meu exemplo. Por quê? Para justamente você ver que o que eu falo não são teorias, não é uma coisa que, eu aprendi na teoria e aí eu tô passando para você a teoria. Não é sobre tudo que eu passo aqui, que eu já passei e vou passar. É porque eu já vivi e vivencio. Então, vamos colocar aqui para vocês até entender, né? Eu falo meu exemplo para vocês também entender um pouquinho. Não consegui chegar a tempo, mas chegou. Aí, foi o quê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, 21 minutos. Depois, quando tiver salva a live, você dá uma olhadinha do início, porque é muito importante, né? Para justamente entender os ganchos e entender por completo a live. E até falei lá no início, mas vou falar novamente, porque Francile, ela perguntou sobre as lives salvas. E hoje eu decidi, Francile, as lives vão ficar salvas até o último dia de live. Vou deixar no feed do Instagram. Mas no dia 19, na terça-feira, que já não vai ter mais lives, eu vou tirar do Instagram, porém eu vou colocar lá no YouTube. Então, quem quiser rever ou perder o início, alguma coisa assim, vai olhar aqui no Instagram até segunda e aí depois no YouTube. Certo? Adiante ficou, tá no feed. Vai ficar no feed até segunda-feira, até a gente terminar, né? São 8 dias de lives, então vai até o dia 18 na segunda-feira. No dia 19, na terça, já não vai estar mais no feed do Instagram, mas vai estar no YouTube. Tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do meu exemplo. Por quê? Porque certo. Porque é muito fácil a gente olhar o outro e falar assim, eu sou diferente. Não é como fulana, né? Não é como fulana. E aí um exemplo que eu já ouvi, que a pessoa já chegou pra mim e já falou, mas porque pra você é fácil, né? Porque você já faz live, você faz vídeo, você faz conteúdo, você grava YouTube. Mas quem disse? Quem disse que isso é fácil pra mim? Quem disse que isso é algo natural e normal para mim? Não é. Não é. Eu dei alguns exemplos aqui de dons, né? Eu nem vi quantos, mas 7. 7 exemplos de dons. Desses dons que eu falei aí, eu só tive um que era meu natural. Lembra aquilo que eu falei, né? Tem o dom, os talentos naturais, que flui a gente naturalmente, que a gente nasce normalmente já boa naquilo. E outros a gente vai adquirindo. Então, dos 7 dons que eu separei aqui, o único que eu nasci com a facilidade é da empatia. Ponto final. Pronto. Empatia. Que aí até encaixa no que eu falei, né? Quem tem o dom de empatia pode ser terapeuta, pode ser psicóloga, pode ser enfermeira, pode ser assistente social. Porque tem esse dom da empatia. É o único, tá? Aí vem as habilidades adquiridas, os talentos adquiridos com o tempo. E é tempo, viu? E não é fácil, não. Que aí veio o ensino, a comunicação, o serviço. Esses são os exemplos de que Laila não tinha, mas se esforçou para. Aqui, deixa eu olhar aqui, quem tá online, não tem, olha aí, não tem ninguém na live hoje que me conhecia antes dos meus 21 anos. Se tivesse, eu ia mandar falar aqui, fala aí como era a Laila até os 21 anos. Calada, muda, super tímida, escondida atrás de tudo e de todos. Essa era a Laila. Zero ensino, zero comunicação, zero serviço. Quer dizer, o serviço ainda vai assim um pouquinho. De sendo escondida. Tô escondida, tô calada, mas tô servindo aqui pra você não me ver. Essa era a Laila. Até os 21 anos. Aí com os 21 anos, eu me
esforcei. E acredite, é esforço mesmo. É esforço. Mas por quê? Porque eu tinha um objetivo. E aí a importância da gente, quando a gente quer fazer e conquistar algo diferente, criar um hábito novo, qualquer coisa que a gente queira de novo, a gente precisa ter o objetivo muito claro, porque senão a gente não consegue chegar no que a gente quer, no resultado que a gente quer. Ah, Laila, eu quero tanto, já tentei tantas vezes, eu não consigo. Então deve ser porque o seu objetivo ou a sua motivação ainda não está alinhado a ser forte o suficiente para você conquistar. Então, isso pode ser alinhado para poder você conquistar aquilo que você quer. A Francine falou assim, vixe, Laila, eu ainda sou um pouco assim. Se você conseguiu, eu consigo. Ixi, olha, ainda que eu lhe explique como eu era, você não tem noção, tá? Não tem noção. Era muito calada mesmo, né? De adolescente, no início de aula, a professora ia perguntar na secretaria se eu era muda, né? Porque se fosse, ia precisar de um auxílio. Eu era assim. De realmente, ainda adulta, né? Porque com 21 anos, então, eu já trabalhava, tava aí no mercado de trabalho, e o quanto que eu tinha que ficar escutando, que eu sou super calada, que, né? Piadinhas né? Assim, indiretas, que as pessoas tendem a soltar pra quem é muito caladinha, quem é muito quietinha, né? Mas é aquilo, com 21 anos eu decidi mudar, mas nem foi pra área porque às vezes as pessoas me veem muito assim na igreja, mas nem foi por causa da igreja. Foi porque eu tive um objetivo profissional. E aí eu fiz, nossa, se eu quero crescer profissionalmente, eu sei que desse jeito eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu tinha esse entendimento. Então eu me esforcei para, né? No mesmo tempo que eu pensei nisso, foi quando eu comecei um curso técnico. E foi naquele ambiente do curso técnico, onde ninguém me conhecia, que eu comecei a forçar uma comunicação que eu não tinha e que era terrível pra mim, de suar frio, de ficar nervosa, e é isso. Mas eu me esforçava. Quando o professor fazia assim, vocês preferem fazer uma prova ou apresentar trabalho? Eu falava apresentar trabalho. Porque eu queria, não, o que eu mais queria era fazer uma prova e ficar calado e acabou-se. Mas eu sabia que eu precisava romper isso. Então, era interessante que no trabalho, durante o dia que eu trabalhava, eu ainda era a Laila quieta, que tava se soltando, mas ainda quieta. Mas à noite, no curso, eu era a menina desenrolada, olha, que todo mundo queria fazer trabalho com ela porque ela apresentava. Mas ninguém sabia como eu tava por dentro. Me tremendo, suando frio, mas por fora eu tava ali forçando. Eu preciso me acostumar com isso. Mas você descobriu por quê que era quieta? Personalidade mesmo, temperamento. O meu temperamento é um temperamento frio, eu sou uma fleumática. Então, tem temperamentos de pessoas que são introvertidas mesmo. Sempre fui, desde pequena. É questão de temperamento. Sempre fui quieta, de não dar trabalho. Sabe aquela criança que não dá trabalho, que é quieta, é isso. Eu era assim. Mas porque aí entra aquilo, é a minha essência, eu sou introvertida. Por mim, se eu pudesse, eu chegava no lugar, não falava com ninguém. E pronto. Essa sou eu. No natural, é isso. Mas eu aprendi a me esforçar. Então bate aqui, Francine. 2 fleumáticas. Eita! Mas que precisa romper o quê? A fleumática precisa romper justamente isso. O querer, né, ficar muito quieta, muito parada, os medos internos, as inseguranças internas, que muitas vezes acontecem, principalmente, né, lá atrás, criança, adolescência, enfim, até com Deus eu sou. E ai meu Deus, vai conversando sobre isso. Então, eu me esforcei, e aí hoje, é mais fácil, obviamente, são anos, né? Comecei com 21, né? Com 22 já tava bem melhor, né? Com 23 tava muito boa. E ao comparado ao que eu era, né? E aí imagine hoje, 36 anos. Então assim, são anos praticando. Então hoje é muito mais fácil. Não,
Não é fácil, tá? Não é fácil, não. Mas, assim, é mais fácil comparado ao que era antes, né? É um exemplo. Então, olhar pra live e fazer assim, pra live é fácil porque ela faz live, ela faz vídeo, mas quem disse que é fácil pra mim abrir uma live? Não é fácil, né? Porque a natureza humana é justamente isso, de, a insegurança. Será que vai ter gente pra assistir? Seja bem-vindo, irmã Edilson. Será que vai ter gente pra assistir? Será que vai ser bom? Será que eu vou falar besteira? Né? E aí é aquilo, a gente vai trabalhando e falando, se eu falar besteira, falei. Tá bom, falei. Aí isso é terapia, né? Que faz com que a gente viva e viva da melhor forma, mas sem ficar ligando pro que os outros pensam. Terapia faz isso. Mas eu queria ficar na minha, queria chegar nos cantos e ficar calada e me deixa aqui quieta, que eu não quero conversar com ninguém, nem fazer amizade, nem não quero não. Mas eu entendi que esse jeito não ia me fazer crescer profissionalmente. Sim, que era o meu objetivo primeiro. Mas aí depois tudo flui, né? A questão da igreja, questão também de família, de outros ambientes. Você ganha portas abertas. E portas abertas não é no sentido que a gente fala porta aberta, vai pensar logo em emprego, né? Não é sobre isso, é sobre porta aberta de oportunidades, de relações. A gente ganha. E eu entendi que se eu não mudasse, e se eu, até hoje, falar assim, hoje não quero falar, eu vou estar fechando porta, né? Então eu me esforço para ter justamente isso, a comunicação, né? E aí com o tempo, justamente aquilo que eu falei, o ensino também, o ensino foi algo que foi adquirido. Quando eu ensinei a primeira vez o quê? Criança na igreja, bem nova também, ainda no período em que eu era tímida, nem lembro, sei lá, 19, 20 anos. E como era diferente, né? Diferente por quê? Porque eu ainda lia muito, eu levava a lição e lia a lição, né? Hoje, mal de falar, mas enfim, nem precisa, nem pega na lição, né? A gente pega pra não se perder no tópico, mas quando é de adulto, né? Mas veja, de criança, e eu ficava lendo a lição. Mas por que também? Por causa daquilo que até eu falei ontem também, sobre as escolhas. E aí, a escolha de fazer o devocional. Seja bem-vindo, irmão Eduardo. A escolha de fazer devocional todos os dias, de ler a palavra, de não só visitar a igreja e abrir a minha Bíblia só na igreja, mas de ler a palavra de Deus todos os dias. Isso reflete no... Então, quando eu leio, fica na minha mente. Eu não preciso ler a lição, porque já está aqui na mente a mensagem. Então, tudo isso é o quê? É prática. E é prática de horas, de dias, porque às vezes é assim, né? Às vezes a gente quer o resultado assim. Não é. É praticar diariamente e na medida que a gente vai praticando, vai ficando bom naquilo. Aí um exemplo que eu vejo muito no dia a dia é o que é meu filho. E aí quem é mãe também já sabe. Você vê um ser que nasce sem saber nada. Nada. A gente hoje faz tanta coisa no automático. Um exemplo, comer com talher. Olha uma criança aprendendo a comer com talher para tu ver o desastre que é. É um desastre. Mela tudo, pega errado e demora para poder aprender. E aí tem o usar a colher. Aí lá na frente tem o usar 2 talheres, o garfo e a faca. Pra gente é a coisa mais simples do mundo, cortar um pedaço de carne. Mas uma criança que está aprendendo, misericórdia. Então isso é um exemplo da gente entender que a gente nasceu sem saber de nada. Mas tudo é aprendido. Tudo é aprendido com a prática. Então, eu quero ter o dom de ensino. Eu quero, porque aí às vezes as pessoas me chamam para dar um estudo, Então, eu vou pedir ao Senhor e eu vou praticar. O que é praticar? Eu vou estudar em casa. E quando alguém vier me dar a oportunidade, eu não vou recusar dizendo que eu não sei. Porque realmente ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas você vai pegar
essa responsabilidade e vai fazer. E à medida que você vai fazendo, um exemplo, um estudo na igreja, você vai melhorando. Amém, irmão Eduardo, a nós. Você vai melhorando. E aí é aquilo, mas eu não sei não fazer não. Mas se alguém já chegou pra você e lhe deu esse convite, é porque a pessoa viu em você essa não tá vindo outra palavra, essa potência, vamos dizer, ai, me fugiu a palavra, mas que vê em você que você é capaz. Porque é sobre isso. Às vezes a gente, quando olha pra gente, a gente fala assim, eu não sou capaz, eu não posso, eu não sei. Mas se o outro te fez o convite, é porque o outro sabe que tu pode fazer. E ainda mais com a ajuda de Deus que nós temos. Quando a gente pede, Ele olha pra gente e fala, toma. E ainda mais quando é assim, quando a gente vai usar para a glória de Deus. E aí, seja para o que for, o meu trabalho, se eu quero trabalhar para a glória de Deus, Deus vai, e eu peço a Ele, Deus vai me dar a capacidade, a habilidade, o talento, o dom, que assim eu pedi a Ele, porque eu estou pedindo para a glória dele. Então, Senhor, me dá o dom de ensino, né? O meu exemplo, o dom do ensino, o dom da comunicação, para glorificar ao Senhor. Então, tudo é início. Teve uma vez que eu tive que abrir a minha primeira live. E imagine, meu Deus, suei tanto, tremia tanto, né? Que nem foi nesse perfil, foi no perfil de devocional que eu tinha. E eu fiz, justamente sobre, eu não sou boa, eu não sei, mas eu só vou aprender fazendo. Então deixa eu clicar aqui, abrir isso e fazer logo, porque é assim mesmo que vai aprender. E é assim. Não é sobre você já saber, é sobre você desejar e fazer a sua parte. E na prática você acaba adquirindo o dom. Deu pra entender? Olha o meu exemplo. E aí aqui, quem tá aqui já sabe, né? Que Laila hoje fala que é uma beleza até um pouquinho, né? Em alguns momentos. Que Laila ensina e que Laila serve muito, mas que isso não flui naturalmente. Isso é esforço, dedicação, busca, entendendo que uma coisa é eu fazer esse esforço sem Deus. Outra coisa completamente diferente é eu fazer com Ele. Eu serei muito mais forte, eu terei muito mais direcionamento quando eu tenho o Deus Todo-Poderoso para me capacitar naquilo que eu desejo praticar no meu dom, com minha habilidade. Que assim Ele já colocou nas nossas mãos. Aquilo que já está em nossas mãos, ou aquilo que ainda está no nosso coração, mas já está em nós. Basta que a gente venha justamente ter a sabedoria para usar. Né? Eu entendi que aquilo que eu já tinha e aquilo que eu adquiri com o tempo era justamente para servir os outros. Era para servir os outros. É para servir os outros. É isso que fala o versículo que a gente leu hoje. Nós temos esses dons, nós devemos exercer esses dons e devemos exercer para os outros e para a glória de Deus. Lá alguns versículos mais na frente fala sobre isso, sobre fazer e exercer os nossos dons para a glória de Deus. No meu trabalho, Laila, é no seu trabalho sim, porque eu já falei, já vivi falando, não existe vida secular. Você glorifica a Deus no seu trabalho. Seu trabalho não é vida secular. Você glorifica a Deus aonde quer e o que for que você for fazer. Você consegue glorificar a Ele através das suas atitudes, das suas decisões, das suas ações, das suas escolhas. Então que hoje tenha sido uma bênção para você e eu espero que você também venha ter esse entendimento e aplique no seu trabalho, no seu serviço, na sua vida. Que os seus dons e talentos é para servir ao outro e que tem que ser para a glória de Deus.
Espero que você tenha entendido esse exercendo o dom no serviço. Amém? 12h40. Finalizamos hoje mais uma live para a glória de Deus. Eu agradeço a sua vida, Deus, pela sua vida de estar aqui no ao vivo. Agradeço a Deus por sua vida que está assistindo no gravado, que muita gente não consegue estar no ao vivo, mas sempre me dá o feedback de, olha, isso aqui foi interessante, isso fez sentido. Vou assistir de novo, agora anotando, agora prestando mais atenção. Então é muito bom quando eu vejo a presença de vocês aqui. Deus abençoe cada uma. E quando cada uma também vai falar comigo no privado, dando feedback. E aquilo, e falo, tô repetindo muito, viu? Mas vou falar de novo. Bota o despertador. Não confia nesse Instagram. Bota o despertador meio-dia, até segunda-feira. Depois de segunda-feira você desliga esse despertador. Mas até segunda-feira, coloca aí o despertador. Meio-dia, quando tocar, você fala, pronto, deixa eu abrir aqui o Instagram, porque Laila tá lá ao vivo. E hoje eu quero meditar em mais um devocional. Amém? Até amanhã. Segura minha mão. Conto com você. Deus abençoe. Tchau, tchau.